Olá, colegas! Eu vou trabalhar com vocês nesse vídeo um tema super importante dentro do direito processual para os advogados, que é a denunciação da lide, prevista no artigo 125 do Código de Processo Civil. A finalidade da denunciação da lide é resguardar o direito de regresso, a fim de que, caso o autor ou o réu perca aquela relação processual, ele possa buscar um eventual ressarcimento de terceiro. Um exemplo didático. Eu sou demandado por uma pessoa que eu atropelei dirigindo na rua. Essa pessoa, portanto, me demanda posturando reparação de danos que eu causei. E eu denuncio a lide à minha seguradora para que, na hipótese de eu ser condenado no futuro, a seguradora responda pela garantia contratualmente prestada. Como selecionei aqui nas duas citações do professor Ovidio Batista e do professor Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, seriam, portanto, duas finalidades do Instituto. De um lado, o denunciado ingressa no processo para ajudar o denunciante e, de outro, se procedente a ação, já temos uma regulação no mesmo processo de um eventual direito de regresso. Da leitura do artigo 125, nós observamos duas hipóteses típicas de denunciação da lide. A primeira, mais restrita, excepcional na prática, que é diante da evicção. Evicção que se caracteriza quando uma sentença judicial ou um ato estatal priva de causa um contrato. Exemplo didático. Eu compro um carro numa concessionária e na sexta-feira caio numa blitz e os fiscais de trânsito e a autoridade policial concluem que o chassi daquele carro é adulterado e apreendem o veículo. Sofrendo a evicção, eu demando a responsabilidade da concessionária no meu exemplo. Mas como falei para vocês, é no inciso 2º, no exercício do direito de regresso pela lei ou pelo contrato, que a maior parte das denunciações da lide são formuladas nos processos. Em qual momento ela é formulada? Segundo o Código de Processo Civil, o autor deve formular a denunciação da lide já na petição inicial, ao passo que o réu na sua contestação. E aí, recebendo a contestação, isso é o mais comum, recebendo a contestação, o réu formula o requerimento e o magistrado aprecia a sua admissibilidade, citando o denunciado dentro do processo. Um dos artigos mais importantes a respeito do tema é o 128, que arrola os comportamentos possíveis do litisdenunciado dentro do processo. E eu chamo a atenção dos senhores para uma situação bem típica. O denunciado ingressa no processo e soma os seus esforços com o denunciante para que a ação do autor seja improcedente. Por exemplo, ele afirma que o autor preteriu uma faixa de segurança e, de forma negligente, adentrou abruptamente uma via pública, ocasionando o atropelamento. Nessas situações, o CPC de 2015 estipula que forma-se um litisconsórcio entre o réu originário e o litisdenunciado, que ao entrar no processo forma um litisconsórcio passivo. Por que isso é importante? Porque muitas vezes o litisdenunciado tem um patrimônio muito maior do que o réu originário. E se ocorre a formação de um litisconsórcio passivo, se a sentença for procedente, o autor poderá demandar na fase de cumprimento, seja o patrimônio do réu originário, seja o patrimônio do litisdenunciado. Essa situação foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça ainda na vigência do Código de Processo Civil anterior, com base nos princípios contratuais da função social do contrato e da boa-fé. O STJ, julgando o recurso repetitivo, concluiu que a seguradora, ingressando no processo, contestando o pedido principal, ela é tratada como litisconsorte do seu segurado. E essa orientação, hoje sumulada, permitiu sucesso em grande parte de execuções que, sem essa orientação, não redundariam em nada. Daí a sua relevância social. Queridos colegas, no próximo vídeo debaterei com vocês outra forma de intervenção de terceiros. Muito obrigado, agradeço a atenção.